Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma questão. Hoje a gente está resolvendo aí a FUVEST 2025-2026. Como eu falei nos outros vídeos, a gente está resolvendo a prova toda da FUVEST da Unicamp porque vocês pediram, porque esse canal é de vocês. Então se você quer algum conteúdo, me manda nos comentários, porque na medida do possível a gente vai postando. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo como esse. E se você valoriza a educação, deixa aquele like, afinal é a tua forma de prestigiar a educação no Brasil e é de graça, não custa nada. Vem comigo. Antes da gente resolver essa questão, eu gostaria muito que vocês parassem e lessem o enunciado. Por quê? A matemática não é difícil. Porém, alguns alunos que não conseguiram resolver essa questão, não conseguiram resolver por causa da interpretação do texto. Então, leia o texto e tenta ver se você realmente entendeu tudo aquilo ali que eu fiz numa marcação mais especial. Parou? Ah lá, hein? Vamos lá? Para uma atividade de campo voltada à valorização do patrimônio histórico e cultural, professores de geografia levaram seus estudantes a um parque temático de monumento geográfico. Até aqui, nada de importante. Eles visitaram eles visitaram a réplica de uma pirâmide regular de base quadrada. Isso aqui é muito importante. Com vértice a 18 metros de altura em relação ao centro da base. As faces das pirâmides estão voltadas para as direções norte, sul, leste e oeste. Para acessar o vértice da pirâmide, os estudantes precisaram percorrer uma trilha de pedestres e subir a rampa localizada na face norte. É essa parte do texto que vai orientar a gente. A trilha compreende os lados oeste, sul, leste e metade do lado norte do quadrado. Essa rampa está localizada exatamente no meio da face, ou seja, é o apótema da pirâmide. Sabendo que o volume da pirâmide é de 864 metros cúbicos, quantos metros aproximadamente os estudantes tiveram que percorrer para chegar até o topo da pirâmide? Primeira coisa, ele não colocou a figura. Então você precisa colocar a figura, porque senão você vai ter muita dificuldade para poder visualizar o que você precisa fazer. Precisa saber desenhar, Amaral? Não, pode fazer um desenho mais ou menos. Aqui o que eu fiz? Uma pirâmide de base quadrada, igual ele falou, é uma pirâmide regular. Pirâmide regular, todas as faces que contém a lateral são triângulos isósceles, na pior das hipóteses. Pode ser que seja equilátero, mas na pior das hipóteses são triângulos isósceles. E quando eu projeto o vértice aqui, ele cai exatamente no centro da base. A gente está relembrando os conceitos aí de pirâmide regular. Se a pirâmide é regular, o polígono da base é um polígono regular, é um quadrado. Obviamente aqui não parece ser um quadrado. Por quê? Porque eu estou desenhando um 3D, mas é um quadrado. Bom, dito isso, vamos lá. Primeira coisa, o que ele faz? Ele começa em algum lugar da base, começa a fazer a trilha. E ele fala que ele vai percorrer os lados oeste, sul, leste e metade do lado norte. Então aqui eu vou começar fazendo esse caminho que ele está colocando ali. Ó. E já estou colocando as informações da altura que ele deu para a gente aqui, que foi de 18 metros. Tá? Então ele vai começar em algum lugar e ele vai percorrer oeste, sul, leste e metade do lado norte. Então vamos lá. Ele percorreu esse lado, ele percorreu esse lado, percorreu esse lado e metade do lado norte. Tranquilo? Aqui não importa onde você vai botar o norte, onde você vai botar o sul, coloquei aqui para facilitar o meu desenho. Repare que quando ele faz isso, ó, ele vai andar uma vez o lado do quadrado, duas vezes, três vezes e meia. E depois o que ele vai fazer? Ele vai subir a rampa localizada na face norte, que é o apótema da pirâmide. Então depois que ele chega aqui no ponto médio, ele sobe. Esse carinha aqui, obviamente, como eu falei, é o apótema da pirâmide, coloquei um azinho aqui de referência. Então, quanto de caminho que ele tem que percorrer? A gente já viu que é 3 vezes e meio o lado da pirâmide, da base da pirâmide, e mais o apótema. Então, quando você coloca isso aqui, você tem uma orientação do que você precisa fazer na sua questão. O que eu preciso? Eu preciso encontrar a medida do lado e eu preciso encontrar a medida do apótema. Feito isso, a gente vai para as informações que permitam isso. Qual a informação em relação matemática que eu tenho dessa pirâmide? Eu tenho que o volume dela é isso aqui. E como é que a gente faz para escrever o volume de uma pirâmide? O volume de pirâmide é sempre 1/3 de área da base vezes a altura. Como a base é um quadrado, a área do quadrado vai ser quanto? L é o quadrado. Então como é que a gente pode escrever esse volume? Área da base vezes a altura dividido por 3, ou seja, 1/3 de área da base vezes a altura. Repare que quando a gente tem essa fórmula, a gente tem 3 elementos. Quais são os elementos? O volume, o lado e a altura. Quando eu tenho uma fórmula com 3 elementos, se eu conhecer 2, eu consigo encontrar o terceiro. E eu conheço 2? Conheço. Eu conheço a altura, que vale 18, e eu conheço o volume, que vale 864. Fazendo isso, eu vou encontrar a medida do lado. E a medida do lado é uma das coisas que a gente precisa para resolver essa questão. Vamos substituir, então? Substituir o valor do volume dado, vou substituir a altura por 18, e o resto é só completar a fórmula. Agora, pessoal, é conta. Cada um faz a conta do seu jeito. Eu vou dar uma sugestão de conta. Vou simplificar esse 3 que está aqui com 18, vai sobrar um 6 em cima. Vou simplificar esse 6 aqui com esse número que aparece desse outro lado. E, opa, apareceu um número interessante aqui. 144. Então, eu tenho 144 desse lado e L ao quadrado do outro. Vou ter que tirar a raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 144? 12. Boa.
Ouvi daqui, 12. Então eu já sei que a medida do lado é 12. Se a medida do lado é 12, eu já venho aqui, ó, e substituo por 12. Agora, o meu objetivo vai ser encontrar a medida daquele apótema, certo? Certo. O apótema, pessoal, ele está localizado aqui no ponto médio, conteúdo aqui de pirâmide de base, pirâmide regular, né? Ele está aqui no ponto médio e ele é a altura dessa face. Se ele está aqui no ponto médio, o que eu posso fazer? Eu preciso encontrar essa medida aqui, não preciso? O que está gritando para a gente? Eu sempre passo para os alunos um checklist. Se você precisa encontrar uma medida, nesse caso a gente precisa, não precisa? Qual a primeira coisa que você vai tentar? Tenta achar um triângulo retângulo. Se você achar um triângulo retângulo, tenta fazer Pitágoras, seno, cosseno ou tangente. Ah, o triângulo não é retângulo. Vê se você consegue aplicar uma lei dos cossenos. Não aplicou a lei dos cossenos? Vê se você consegue aplicar a lei dos senos. Não deu? Vê se tem dois triângulos e faz uma semelhança. Nesse caso, a gente já vai parar logo no início do meu checklist. Qual é o início do meu checklist? Se eu fechar aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E essa medida aqui, ela é exatamente o apótema da base. Amaral, o que é o apótema da base? É a distância do centro ao ponto médio do lado. Então, esse aqui é a apótema da base. E aí, para ter apótema, a base tem que ser regular. E a nossa base é regular? É um quadrado. Então, eu sei naturalmente que esse segmento aqui ele vale metade do lado. Se o lado é L, ele vale quanto? L sobre 2. Bom, Luiz, tu tem duas coisas que tu não conhece. Não tenho não, porque eu já descobri o valor do lado. Se o lado vale 12, esse pedacinho que está aqui é metade do lado, ele vale 6. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo dentro daquele meu checklist, que eu conheço a altura, que é um dos catetos, e eu conheço esse carinha que está aqui, que é o apótema da base, não confundir com esse apótema aqui, que vale 6. Posso aplicar o quê? Pitágoras. E quando eu encontrar Pitágoras, eu vou achar essa medida. Achando essa medida, o nosso problema está resolvido. Vamos aplicar Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O 6, lembrando que é 12 sobre 2. Aqui é só fazer conta, pessoal. Se eu fizer a conta, isso cara ao quadrado mais esse ao quadrado vai dar 360. Como eu sei que eu tenho que tirar a raiz quadrada, e eu já tenho uma experiência com matemática, eu já vi que o 360 é 36 vezes 10. Então eu vou tirar a raiz quadrada aqui, só que no macete de conta, tá? Se você não fizer assim, não tem problema, você vai conseguir chegar no mesmo resultado que o meu. Então, tirando a raiz quadrada, esse cara aqui vai ser eliminado, a raiz, e vai ficar a medida do apótema. Aqui existe uma propriedade, por isso que eu fiz isso, ó. 36 vezes 10, tirando a raiz quadrada, é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 36 é quanto? 6. Raiz quadrada de 10 não é exata, então ela fica presa ali, vamos botar assim entre aspas. Agora a gente chegou num momento importante, que é o quê? Eu preciso encontrar o valor do apótema, da pirâmide. Então eu preciso colocar um valor aproximado aqui para essa raiz de 10. Qual é o valor aproximado para a raiz de 10? Pô, mais ou menos ali 3,2, 3 e pouquinho, né? Então 3,2 já serve porque nas alternativas aqui, ó, elas são relativamente espaçadas. E aí fazendo 6 vezes 3,2, a gente vai ter um valor aproximado de 19,2. Acabou nosso problema. Só substituir o valor da apótema aqui por 19,2 e fazer essas continhas aqui. Lembrando que essa distância vai dar um valor aproximado porque nós aproximamos o valor da raiz de 10. Aproximando esse valor, a gente chega em 61,2. Tem essa opção aí? Tem. Do lado do like que tu vai deixar. Letra E. Pessoal, questão não é difícil. A parte matemática dela é super tranquila. Cobrou um conteúdo que é muito ensinado em sala de aula. Porém, o que eu vi, como eu falei no início do vídeo, os alunos têm muita dificuldade com a interpretação do texto. Então, na tua escola, no teu cursinho, aqui no YouTube, qualquer coisa que você for fazer, quando você estiver estudando, não acompanha a leitura do professor inicialmente. Para o vídeo e tenta fazer a tua leitura. Isso vai te ajudar a treinar a interpretação. Tranquilo? Com isso a gente fecha mais uma questão. Vou deixar um cardzinho especial para vocês aqui de uma aula de análise combinatória e vou deixar um cardzinho para vocês aqui com a nossa playlist da FUVEST. Lembrando que a gente está fazendo o Unicamp também e a gente já fez algumas provas aí do Enem para a tua preparação. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para quê? Para você não perder nenhum conteúdo como esse, compartilha com aquele teu amigo que está estudando. Lembrando que a forma de pagamento de vocês aqui no YouTube são essas tarefas aqui. Você vive falando, o professor tem que ser valorizado. Então valorize o seu professor. E é de graça, certo? Valeu, galera. Luiz Amaral aqui. Até a próxima. Aquele abraço.